Começar, e hoje nós vamos começar falando de uma, né, isso também é uma revisão, eu acredito que, né, que uma história para nós físicos vai ser uma revisão aí. Nós vamos começar falando sobre a lei de Gauss, e a lei de Gauss é muito interessante, e basicamente o que ela diz, acho que para ilustrar aqui com essa imagem, né, mas o que ela diz é que se eu tenho uma carga, ou, né, pode ser uma distribuição de carga, porque uma carga só num ponto não é uma coisa fácil de ver no mundo real, mas matematicamente é muito conveniente, né? Mas essencialmente, se eu tenho uma carga, né, e eu meço o fluxo do campo elétrico através de uma superfície, ou seja, o fluxo do campo elétrico vai ser essencialmente um produto, aí, o fluxo definido, né, como o produto entre a intensidade do campo que está atravessando a superfície vezes a área da superfície. Tá? Então, nesse caso aqui, essa superfície ela não é uma superfície esférica, então certamente tem um ângulo aqui entre a normal e a superfície apontando para fora. Eu poderia usar a normal apontando para dentro, daí de Gauss ia ser um pouco diferente, matematicamente ia dar certo. Mas, definindo aí dessa maneira, né, o fluxo é positivo para o lado de fora, que no final das contas é isso que quer dizer usar normal para fora. Mas então, como a superfície não é esférica e a carga está concentrada nesse pontinho aqui, certamente o ângulo entre o campo elétrico e a normal para fora não vai ser zero, né? Vai ser um valor diferente de zero. E o que isso quer dizer é que quando eu vou calcular o fluxo, eu não posso usar a intensidade do campo elétrico ali naquele ponto, né? Mas só a componente, a intensidade ou o módulo, né, a componente de campo elétrico na direção da normal. Por que isso? Né? Isso porque a outra componente é perpendicular à normal, ou seja, paralela à superfície. Então, ela certamente não está atravessando a superfície, ou seja, não está passando pela superfície. Então, o fluxo é zero aí. Tá? Mas, então, sabendo disso, né, é fácil de, lembrando lá, então, disso, é fácil de dizer que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada vai ter que ter esse produto escalar aqui entre o campo elétrico e o vetor normal à superfície. Pode ver que isso aqui, na verdade, é um versor, tá? É um vetor que aponta, que é perpendicular à superfície, mas tem módulo 1. De maneira que quando eu faço esse produto escalar aqui, o que sobra aí é um número que é exatamente o módulo do vetor campo elétrico, ou melhor, a componente do vetor campo elétrico normal à superfície, que é o que de fato está atravessando a superfície. Tá? Mas o que a lei de Gauss diz é que esse número aqui, né, essa soma aí sobre toda a superfície, é exatamente igual à carga em coulombs que está lá dentro. Tá? Aqui tem uma soma, se tiver mais de uma carga, eu vou somar, mas vocês vão me dizer, não, mas peraí, campo elétrico, vamos voltar lá. Campo elétrico é Newton por Coulomb, ou Volt por metro. Se eu multiplicar por a normal superfície aqui, é um vetor sem unidade, mas tem uma unidade de área aqui, né? Isso aqui dá metro quadrado. Então, volt por metro vezes metro quadrado dá volt vezes metro. Ou Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Isso aí não é Coulomb. Então, não dá para colocar. Então, tem o ε0 aqui para ajustar isso. Então, isso aqui tem unidade disso aqui, sem dúvida. Tá? Mas, então, essa é a lei de Gauss. Se, né, numa situação mais real, o que eu tenho não é uma carga concentrada num ponto, não, mas eu tenho um corpo carregado, né, e pode estar mais carregado num lugar do que outro, etc. Então, o que eu tenho ali não é bem uma carga concentrada num ponto, eu tenho um corpo carregado, eu posso ver quanta carga tem em cada local usando essa função aqui, densidade de carga. Vocês veem que essa integral é a unidade de Coulomb que tem lá, né, então está tudo certo. Mas
Então, se eu tenho um corpo carregado lá, eu vou fazer uma integral em cima do corpo, né? E isso vai me dar igual o fluxo do campo elétrico através da superfície. Vocês veem que aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, obrigatoriamente, essa superfície que eu escolhi, de repente é a superfície do corpo, tá? O que é importante é que, se eu quero saber, para aplicar isso aqui, eu tenho que... Essa integral aqui, obrigatoriamente, tem que estar limitada pela superfície S, tá? O fluxo do campo elétrico através dessa superfície S fechada vai dar exatamente igual à carga que está dentro da superfície, não a carga que está fora da superfície. Bom, perguntas, comentários, fiquem à vontade aí. Essa aí, agora não. Beleza. Essa aí é a lei de Gauss, né, na forma integral, digamos assim. A gente consegue uma outra lei de Gauss na forma diferencial, que é uma lei que vocês sabem também, mas ela é interessante porque então ela vai me dar uma relação entre o campo elétrico e a densidade de carga em cada ponto, né? E não, isso aqui, né, me diz que se eu integro essa superfície, ao longo dessa superfície, eu tenho a carga que está dentro da superfície. Né? É isso que ela está me dizendo. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou usar esse teorema aqui. Esse teorema me diz que é o teorema do divergente, não? É o teorema de Gauss. Bom, aí a matemática eu me intercalo aqui, mas... Em todo caso, o que esse teorema diz é que se eu faço a integral de um vetor, do fluxo de um vetor, um campo vetorial através de uma superfície, isso é exatamente igual ao divergente do vetor, a integral do divergente do vetor. Vocês veem que isso é uma função ponto a ponto. Tá? O divergente do vetor em cada ponto lá dentro desse volume está limitado por essa superfície. Ou seja, é exatamente o que eu tinha lá no lado esquerdo da lei de Gauss, né? A integral do fluxo do campo elétrico. Então, obrigatoriamente, é igual à integral do volume, né? Do divergente do campo elétrico em cada ponto. E isso aqui é igual, então, à integral da densidade de carga dentro desse mesmo volume, porque vocês veem que esse volume aqui, lá no teorema de Gauss, é o volume limitado por essa superfície, que é o mesmo que a gente tinha aqui. Isso vai me permitir montar uma equação ponto a ponto, ou a forma diferencial da lei de Gauss, por algumas razões. Tá? A principal é que agora eu tenho uma integral de volume, em que o volume que eu estou integrando, ponto a ponto, é o mesmo volume que eu estou integrando, ponto a ponto aqui. Tá? Aqui eu não estou explicitando, tá? Não apareceu lá, mas essa é a derivada em x do vetor na posição x. Tá? Ou seja, o divergente desse campo no ponto x, que é o ponto que eu estou integrando aqui. É exatamente o que eu tenho aqui, eu tenho uma função x ponto a ponto. Ou seja, o que isso quer me dizer? Ó, que eu posso juntar aquelas duas integrais, né? E eu fico com um formato muito interessante, que é a integral do volume dessa função ponto a ponto, que é o divergente do campo elétrico, menos a densidade de carga a ponto, dividido por ε0, essas coisas têm a mesma unidade, tá? Então, essa integral aqui vai dar zero. Tá? Esse é o primeiro detalhe importante. O outro detalhe importante é o seguinte, que vocês veem que eu desenhei aquele formato ali, tá? Um formato esquisito, mas fui eu que desenhei, nem fui eu que desenhei, eu copiei isso aí do livro do Jackson, as referências ali. Tá? Mas esse argumento vale para qualquer volume. Tá? Esse é um outro ponto importante, porque essa integral vai dar zero, independente do volume que eu escolha. Ou seja, se eu pegar só uma partezinha ali do volume em volta da carga Q, vai funcionar. Se eu pegar outra partezinha do volume lá, que não tem carga, também vai funcionar. E também vai dar zero. Isso dá zero em qualquer volume que eu escolha. Ou seja, isso está me dizendo uma outra coisa, que é isso aqui que é zero. Não é a integral do volume que é zero. A integral do volume vai ser zero se eu tiver carga lá dentro, e se eu não tiver carga lá dentro também.
Ou seja, essa integral do volume é zero, porque esse integrando aí é zero. Ou seja, eu tenho agora uma equação diferencial aqui, que me diz que em cada ponto, aqui não estou botando e de x, né, e nem fica explícito que é a derivada em x, ou a derivada em x, y, z, se for derivada em coordenadas retangulares, né, mas a derivada do campo elétrico em cada ponto é igual à densidade de carga naquele ponto, dividido por epsilon zero. Ou seja, e não é a derivada, né? É uma derivada especial, aí, que é o divergente do campo elétrico em cada ponto. Tá? Ok, perguntas, comentários, dúvidas, fiquem à vontade. Vai. E aí, nós estamos falando de campo elétrico, tá? Mas, como eu falei na outra aula, nós usamos nós definimos o campo elétrico por uma razão maior do que ela, né? Porque o campo elétrico vai nos permitir definir uma outra coisa importantíssima, que é o potencial escalar. Tá? Tem um outro potencial, que é o potencial vetor, nós não vamos falar dele agora, mas o potencial escalar é o potencial, a diferença de potencial, que eu acho que é como a gente começa estudando eletricidade, eletrostática, ou mesmo eletrodinâmica lá no ensino médio. Tá? Mas o potencial escalar, a definição do potencial escalar é uma coisa muito importante. E na eletrostática, é uma coisa fácil de fazer, digamos assim, extremamente útil, porque, como vocês vão ver, ou como a gente já sabe, né, também, se eu sei a diferença de potencial entre dois pontos, é só um número, é um escalar, um potencial escalar, a diferença de potencial entre dois pontos, eu sei não só, né, esse número aí, mas eu também sei qual é o campo elétrico, qual é a força elétrica, que, em última instância, vai me dizer quanta de energia está relacionado, ou quanta de energia está envolvida em eu levar uma carga de um ponto para o outro. Tá? Mas, se eu sei a diferença de potencial entre dois pontos, vocês veem que eu sei o campo elétrico naquela região. E isso é uma coisa interessante, porque eu saio de um número só, um escalar, e chego em 3, por exemplo, se eu tiver em coordenadas retangulares, é o vetor campo elétrico. Não é que eu sei o módulo do campo elétrico, se eu sei a diferença de potencial. Se eu sei a diferença de potencial, eu sei o vetor campo elétrico. Isso é uma coisa interessante, porque eu estou multiplicando aí o meu conhecimento. Eu só sabia um número, agora eu sei 3, sem fazer nada. Então, isso vem uma característica do campo elétrico, da força elétrica, né? Nós vamos acompanhar aí, mas se vocês lembram, né, eu acho que talvez, eu posso dizer que essa é uma forma bem geral de definir o campo elétrico em cada ponto, né, porque ele leva em conta a densidade de carga ou a distribuição de carga que está num outro volume aí, eu não tenho um pezinho aqui, mas vocês veem que eu estou fazendo a integral aqui em x', tá? Ou seja, eu estou integrando a densidade de carga numa região do espaço, e dependendo da distância que tem x menos x', que cada ponto desse corpo carregado está do ponto x aqui, eu tenho o campo elétrico no ponto x. A gente viu isso lá na outra aula, mas é uma forma bem geral de definir o campo elétrico. Tá? Talvez se aplique para qualquer situação. Então, eu tenho uma distribuição de carga num lugar, ou seja, um monte de carga mais concentrada em alguns pontos do que em outros, mas quando eu somo tudo e vejo que distância cada pontinho lá está nessa posição x, eu consigo o campo elétrico no ponto x lá. Bom, a partir daí, ó, eu posso fazer uma continha que é a seguinte, ó. Essa parte aqui do campo elétrico, né, que é x sobre módulo de x ao cubo, é, na verdade, o gradiente dessa função aí, que é 1 sobre r. Tá? Então, o gradiente de 1 sobre r dá r sobre r ao cubo. Um detalhe importante é aqui, ó, o gradiente, né, ó, em coordenadas retangulares de dx, de dy, de dz,
um vetor só com as derivadas, esse é o operador gradiente x, porque lembrem lá que eu estou integrando em x' e eu quero saber o campo elétrico na posição x. Então, esse gradiente aí é o gradiente x, tá? Então, vocês podem conferir isso aí, né? Fazer a derivada ddx, ddy, ddz, esse vetor que é 1 sobre o módulo de x menos x', y menos y', z menos z' ao quadrado, raiz quadrada. Se eu botar aqui o gradiente linha, que seria as derivadas em x', eu acho que o sinal muda aqui, que é a única diferença que dá. Tá? Vou conferir isso. Mas, bom, então eu posso escrever essa função assim. E aí, como essa é derivada x, né, ela não precisa ficar dentro da integral, que é em x'. Eu posso fazer a derivada depois de fazer a integral. Isso aqui vai me dar uma função de x. Tá? Então, eu posso reescrever o campo elétrico na posição x, R menos lá, 1 sobre 4πε0 vezes o gradiente dessa função aqui. E se vocês leram sobre o assunto, aí antes, estão lembrados de cabeça, de uma vez que vocês estudaram a teoria eletromagnética, né, esse formato aí para o integral de x' sobre o módulo de x menos x' é de uma função que a gente conhece aí, exatamente essa. Mas, bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito interessante, porque se o campo elétrico tem esse formato aqui, tá? É o gradiente de uma função lá. Eu posso botar tudo lá para dentro, se eu quiser. Menos 1 sobre 4πε0 integral em x' ou de x', x'. O rotacional do campo elétrico vai dar zero. Tá? Obrigatoriamente vai dar zero. Não interessa qual é a distribuição de carga, a função é aquela. Ele vai dar zero por uma razão bem simples. Para qualquer função escalar, isso aqui é uma função escalar, tá? Porque eu estou tirando o gradiente aqui, né, que isso tem módulo, é uma função, não é uma função vetorial, né? Qualquer função escalar, o rotacional do gradiente de uma função escalar é zero. Tá? Então não interessa o formato, porque aqui a única coisa que eu não conheço é o formato da densidade de carga. Então, depende de como que esse corpo aí que eu estou criando, o campo elétrico, formato ele tem, né, e como que a carga está distribuída lá ao longo do volume dele. Mas eu não sei disso, mas independente de que formato tem isso, vai dar zero o rotacional do campo elétrico. Tá? Sempre vai dar zero. Ou seja, em outras palavras, isso aqui me dá liberdade, saber que o rotacional do campo elétrico é zero, e bom, e saber que ele tem esse formato aqui, né, é o gradiente de uma função escalar, em definir o campo elétrico dessa maneira aqui. Ou seja, definir, eu estou pegando o menos lá emprestado, né, definir o campo elétrico dessa maneira, como o gradiente de uma função escalar, que é uma função muito especial, que nós vamos chamar de potencial escalar. Tá? Ou seja, eu posso ter certeza que não interessa a distribuição de carga, não interessa o formato que ela tenha, e nem como que a carga esteja distribuída ao longo do volume dela, eu sempre vou poder definir o campo elétrico como menos o gradiente do potencial. Que vai ter, que formato, né? Vai ter aquele formato lá, ó. Eu já tenho menos aqui, eu posso isolar, então fica claro lá que o potencial é o resto ali. 1 sobre 4πε0, densidade de carga dividido pela distância, né? Cada ponto aqui, distância que está daquele ponto lá. Esse é o formato do potencial. Dúvidas, comentários? Não. Bom, a gente já viu o potencial, como eu falei, né? Talvez seja por aí que a gente comece a estudar eletricidade lá no ensino médio, né? Falando em diferença de potencial, porque como a gente vê, isso aqui parece uma definição precisa, né? Eu defino o potencial num ponto, a densidade de carga em outro ponto, mas não é tão precisa assim no que diz
respeito ao ponto, né, o potencial absoluto num lugar, né? Mas uma coisa que a gente se pergunta sempre é qual é a interpretação física do potencial. Será que ele tem? Né? Será que eu consigo? E, na verdade, o potencial em si não tem uma interpretação física, mas o produto... porque, né, vamos pensar o seguinte, ó, qual o produto aí? O produto carga potencial, mas qual carga? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho um corpo carregado em algum lugar, tem um formato esquisito, a carga está distribuída aí de uma maneira esquisita, mas a gente já viu que não interessa. Num ponto aqui fora, né, vamos simplificar só para... Eu tenho o corpo aqui, num ponto aqui fora, existe um campo elétrico, e eu sei qual é o potencial em cada ponto aí. Porque se eu integrar aqui a densidade de carga dentro do volume do corpo, eu acho o potencial aqui. Bom, se eu boto uma carga aqui, tento mover ela, né, de um lugar para o outro, eu vou precisar gastar energia, porque se eu mover ela a velocidade constante, tirar ela daqui parada e largar ela aqui parada, certamente eu vou ter que estar fazendo força, porque, né, ou essa densidade de carga aqui está empurrando ela ou está puxando ela. E eu vou ter que compensar isso para manter ela parada naquele lugar, simplesmente, eu vou ter que gastar energia, ou até para mover ela, mesmo que seja velocidade constante. Tá? Mas então, se eu multiplicar essa carga pela diferença de potencial entre dois pontos, isso tem um significado físico, porque é, né, a gente vai ver isso que tem a ver com o trabalho, né, que eu preciso fazer para levar a carga de um ponto A até um ponto B. E eu recomendo vocês até para ler sobre isso, né, com cuidado de novo, porque sempre esse sinal de menos aí no trabalho sempre atrapalha. Afinal, que força eu estou falando aí? A força que eu faço ou a força que a distribuição da carga faz e assim por diante. Mas, essencialmente, esquecendo esse detalhe por um tempinho, né, quando eu levo uma carga de um ponto A para um ponto B, essa é a maneira de descobrir quanto de energia eu preciso gastar, tá? Ou quanto de energia eu vou receber. Isso está no fato de saber que força é essa aqui, né? No caso da força elétrica, né, fica mais claro de ver, mas essa é a força, né, esse E aqui, E, é a força que a distribuição de carga lá, que está gerando o campo elétrico, está fazendo em cima da carga de prova, que é a carga que eu estou movendo. Então, é isso aí mesmo. E, como eu sei o formato do campo elétrico, né, ele é menos o gradiente do potencial, vocês veem então que esse sinal de menos aqui sumiu, e o E eu troquei pelo gradiente do potencial. E aí, vocês veem que o gradiente do potencial está num produto escalar com o DL aqui. Então, esse negócio aqui é uma coisa muito interessante, porque essa é exatamente a definição, uma das definições de diferencial, tá? Ou seja, o gradiente, ele é definido a partir da derivada direcional. Tá? Então, o gradiente é, na verdade, a derivada direcional na direção em que a derivada é máxima. Tá? Porque quando eu vou derivar, né, uma função, se ela depende de várias de x, y e z, né, não é tão fácil definir que eu vou derivar em relação a x, ou a y, ou a z, ou em alguma coisa no meio do caminho. Então, eu vou derivar em alguma direção. Eu vou ter que escolher. E o gradiente é derivado na direção máxima, então vai depender do formato do potencial. Mas, em todo caso, isso é exatamente a maneira de fazer o caminho inverso, de usar o gradiente para criar a diferencial de potencial. Ou seja, essa integral de A até B, o gradiente do potencial escalar de L, é exatamente a integral do diferencial do potencial de A até B, que é φB menos φA. Ou seja, fazendo uma rodinha aqui, mas isso aqui é exatamente a diferença de potencial entre esses dois pontos. Tá? Exatamente isso. Então, o produto carga vezes diferença de potencial me diz quanta energia eu vou precisar, ou vou gastar, ou vou ganhar, levando a carga de um ponto para o outro. Então, por mais que o potencial em si não tenha uma interpretação física, vocês lembram, né, de falar que não, o potencial quer dizer quanto de energia eu vou gastar por unidade de carga
para transportar, né? Isso fica claro aqui, porque isso aqui é carga vezes diferença de potencial, isso aqui é energia. Então, né, a energia que eu preciso gastar por cada carguinha que eu vou mover lá, ou por unidade de carga, é essencialmente a diferença de potencial. Uma outra coisa interessante é que vocês veem que daqui eu consigo ver o seguinte: se eu fizer essa integral de A até B do campo elétrico, vai dar menos a diferença de potencial entre B e A. Demonstrar isso aqui matematicamente é mais complicado, né, como a gente viu aqui, não é tão complicado assim, né, passa pela definição do derivado gradiente, né, do derivado direcional, mas aqui dá para entender o seguinte, ó, o gradiente do potencial é a derivada, né, se fossem funções bem simples, não fossem funções vetoriais, ou seja, isso aqui é a integral do potencial, né, isso aqui é derivada do potencial, se integrar vai dar o potencial. Então, essencialmente é isso. Aqui tem uma definição bem precisa, matematicamente. Quando eu integro o campo elétrico desde A até B, né, faço a integral de caminho do campo elétrico desde A até B por um caminho, vocês veem que não depende do caminho que eu faço, sempre dá a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A. Tem um sinal de menos aqui, porque, claro, né, o campo elétrico não é só a derivada do potencial, é menos a derivada do potencial, então vai inverter aí. Tá? Mas é só isso. E, claro, né, a diferença de potencial entre... A gente não falou nisso, não levamos a definição de potencial, não fomos lá conferir se a definição de potencial pode ser feita mesmo, né, vocês engoliram aí que eu disse que eu sempre posso definir o potencial a partir do campo elétrico, porque o rotacional do campo elétrico dá sempre zero, né? Mas, essencialmente, eu estou definindo a função, o potencial é uma função bem definida, ou seja, o potencial num ponto é o potencial naquele ponto. Não tem outro potencial, tá? Tem dois valores do potencial no mesmo ponto. Então, o que isso quer dizer? Que se eu fizer essa integral de caminho e o ponto A e B forem os mesmos, isso aqui vai dar zero. Ou seja, a integral de caminho do campo elétrico ao longo de um caminho fechado é sempre zero. Tá? E se a gente usar o teorema de Stokes, tá? Que envolve uma integral do caminho com o rotacional do campo, tá? Então, se eu faço a integral de caminho de um campo, isso tem uma relação com a integral do rotacional do campo ali. Eu vou chegar de novo na conclusão de que o rotacional do campo elétrico é zero, tá? Sempre. Ok, dúvidas, comentários? Sem dúvidas. A gente pode fazer um pequeno intervalinho aí, não tem muita coisa para... Vamos parar aí uns 10 minutos, só para levantar e dar uma mexida, um cafezinho ali. Estamos de volta, vamos recomeçar aí. Então, de certa forma, a gente já tem a equação, tanto a equação de equação ou a equação de Laplace montadas, porque, como vocês perceberam, a gente tem essa primeira equação aqui que me diz qual é o valor divergente do campo elétrico em cada ponto, ele é sempre igual à densidade de carga, e também me diz qual é o valor do rotacional do campo elétrico em cada ponto. É sempre zero, no caso aí nós estamos falando em eletrostática, ou seja, tem uma distribuição de carga parada lá, ou seja, a equação está aí, porque nós temos uma outra equação também que me diz qual é o valor do campo elétrico, né, em cada ponto, é menos o gradiente do potencial, né? Então, se eu pegar isso aqui e colocar lá, vocês veem que o divergente do gradiente aqui vai dar o laplaciano, né? Eu posso botar aqui, vai me dizer que, bom, não foi muito além,
Mas se eu colocar, então, o campo elétrico lá em cima, eu vou ter com o divergente de menos o gradiente do potencial é igual à densidade de carga por ε0. Então, isso é definido como um operador laplaciano, que ele está aplicado aqui a uma função escalar, e ele também é um operador que vai me dar no final um escalar, então, assim como o divergente, né? Ou seja, o divergente do campo elétrico é um escalar. Então, o laplaciano do potencial continua sendo um escalar, e essa é a equação de Poisson, que me diz, é uma equação diferencial, né? A derivada segunda do potencial é igual à densidade de carga em cada ponto, dividido por ε0. Tá? Então, essencialmente, se eu resolver essa equação, e é o que nós vamos fazer tipo, né, ao longo da eletrostática, ou se vocês lembram aí, de teoria eletromagnética, o que a gente está fazendo, essencialmente, é resolvendo essa equação. Ou seja, se eu quero saber o potencial em cada ponto, eu tenho que saber qual é a densidade de carga ali. Mas tem uma pegadinha aí que é a seguinte, supondo que eu tenho esse corpo aqui carregado, tá? Então tem campo elétrico em volta e eu quero saber, afinal, qual é o potencial em cada ponto, porque a gente já discutiu, né? Se eu sei o potencial em cada ponto, eu sei o campo elétrico e eu sei a força, ou seja, eu sei quanta energia eu vou precisar para me mover ao longo desse campo elétrico. Então eu quero saber o potencial aqui, mas vocês veem que a equação de Poisson aí, aqui, nessa região, longe, o corpo que está carregado, é um pouquinho diferente. Né? Por quê? Porque aqui, longe, a densidade de carga é zero, porque a carga está toda concentrada aqui no corpo. Né? Então, essa é a equação de Laplace. Né? Que vocês vão me dizer, mas é uma equação muito simples. E explica qualquer potencial? Sim. Vocês veem que a derivada segunda do potencial é zero. Não interessa qual é o formato da distribuição de carga, não interessa como que ela está, quanta carga tem em cada ponto do corpo e o formato que esse corpo tem. O divergente, o laplaciano do potencial, sempre vai ser zero. E isso vem do fato da força elétrica ter aquele formato lá, R sobre L cubo. Tá? Como a gente viu ali, é isso que me permite definir o potencial dessa maneira, ou definir o campo elétrico dessa maneira, né? Ou seja, resolver problemas em eletrostática essencialmente consiste em resolver a equação de Laplace, porque é claro que a equação de Poisson é importante, mas se eu tenho um corpo carregado gerando um campo elétrico em volta, em geral eu não quero saber qual é o campo elétrico lá no corpo. Né? O corpo está lá carregado, eu já sei, até de repente fui eu que carreguei ele, até sei quanta carga tem. O que eu quero saber é o campo elétrico em volta dele. Ou se eu tenho vários corpos que estão interagindo, eu quero saber quanto que é o campo elétrico que esse corpo, qual é o campo elétrico desse corpo aqui, nesse outro, ou vice-versa. Então, em geral, a gente vai resolver a equação de Laplace. E vocês vão ver que boa parte do que vocês já estudaram de teoria eletromagnética consiste em resolver essa equação. E, bom, ela pode ser uma equação simples, mas, como a gente sabe, os sistemas mesmo em sistemas eletrostáticos, pode ser complicado. Não muito, mas tá. Então, essa equação me diz qual é o potencial, vamos dizer assim, ao redor de uma distribuição de carga, e a outra equação me diz o potencial lá dentro da distribuição de carga, porque eu estou analisando, né, a derivada segunda do potencial é igual sempre à densidade de carga naquele ponto ali. Dúvidas, comentários? Se vocês não têm, eu vou encerrar deixando uma tarefa aqui. Tá? Aí fundo. Não, eu ia falar que não tem nada. Tá. Eu vou encerrar deixando uma tarefa aí, que também não é uma tarefa obrigatória, mas é uma leitura extra, digamos assim, que vale para esse tempo aí que a gente tem, além da aula. A gente pode fazer isso aqui também. Que é o seguinte, ó, eu quero que vocês mostrem que
a distribuição de carga nesse formato aqui, ela satisfaz a equação de Poisson.